Olá! Voltamos à programação deste canal. Bom, depois de 2 semaninhas longe aqui do canal, eu voltei com este vídeo sobre o Dia das Bruxas. Eu sei que o Dia das Bruxas propriamente já passou, mas estamos no mês de Escorpião, eu acho que ainda faz sentido. Então eu vou falar hoje sobre as 3 faces do arquétipo da bruxa. Eu vou recomendar para vocês 3 filmes sobre esse tema bem legais, bem interessantes. Eu gostaria de bater esse papo bem legal com vocês hoje. Bom, eu me chamo Sabrina Barbosa, sou estudante de filosofia, simbolismo, mundo natural e hoje trabalho com mapas astrológicos natais. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bom, pessoal, eu novamente gostaria de pedir desculpas, agora realmente a minha voz não está boa. Eu passei 2 semanas bem doente, uma semana bem doente, outra semana de convalescência, eu ainda não estou 100%. Eu peguei uma infecção de garganta bem feia. E eu dessa vez decidi me tratar com um outro método e foi mais demorado. Então, me desculpem, minha voz não está nos seus melhores dias, mas é o que temos pra hoje, tá bom? O assunto é bem interessante, então fica por aí que eu acho que você vai gostar. Bom, Dia das Bruxas passou. Esse tema, tem muita coisa pra gente conversar sobre. E o que eu quero dizer com as 3 faces, do simbolismo da bruxa? Hoje, pessoal, eu vou colocar aqui pra vocês, eu vou tentar colocar trechos de cada filme que eu vou falar. São 3 filmes sobre bruxas. E cada filme tem algo a nos ensinar, Simboliza algo, nos ilustra bastante situações. O primeiro filme se chama A Bruxa, propriamente, não é bem um terror no sentido atual, mas é aquele terror verdadeiro. Não é o terror para dar susto, propriamente, mas ilustra a degradação, aquilo que é macabro realmente. Não só para gerar um sentimento de medo e susto, mas mostra realmente a face do mal, principalmente no feminino. Esse é o primeiro filme. O segundo filme já é muito diferente, também é sobre bruxa, mas é os serviços de entrega da Kiki. É um anime, eu gosto muito de animes, principalmente do Estúdio Ghibli. É um filme que retrata uma bruxinha do bem, que retrata, uma bruxinha que recebe, um dom natural como herança e que vai em busca da sua jornada, o tipo jornada da heroína bruxinha aqui. Ela pega a vassoura dela e voa em direção a quem ela quer ser. E ela se encontra, quando ela exerce a liberdade dela para ajudar o próximo. E o terceiro filme que eu gostaria de falar hoje é A Pequena Bruxa. Gente, esse filme, assim, se você, não gosta nem de um filme com uma pegada muito dark, assim, muito terror, pesado, mas você também não gosta de anime, de desenho, esse é perfeito. Porque ele não é desenho, mas ele também não é terror. A Pequena Bruxa conta a história de uma bruxinha que, se vê em meio a pessoas muito más, E é assim, ela tem que tomar uma decisão. Ela é boa ou ela é aceita? Então existe um dilema moral muito explícito nesse filme. E a bruxinha, ela é uma heroína, porque ela também vai na jornada dela, só que ela escuta o coração dela. Esse filme é lindo, gente, eu recomendo. É um filme bem realista, não tem efeitos especiais esquisitos, parece tudo muito natural, sabe? Eu acho que o pessoal aí que gosta desse assunto vai gostar bastante desse filme, eu super recomendo. Então aqui nós nos deparamos com as 3 faces, das possibilidades de como ser uma bruxa. A bruxa má, a bruxa inocente e a bruxa boa. E a pergunta que eu coloco aqui é: a serviço de quem a nossa magia está? A nossa magia interior, a nossa força interior. No primeiro filme nós vemos o feminino, que rompe com a bondade e cai na perdição.
Nós vemos nesse filme o feminino que pode destruir, que tem uma capacidade destrutiva. O filme se passa na Inglaterra de séculos anteriores. Ali é uma família puritana. Essa família, ela é expulsa da comunidade dela, né? Eles se retiram da comunidade, onde eles tinham o amparo, né, da vivência coletiva ali das pessoas naquela aldeia, naquele lugar. E eles vão viver aonde, gente? Eles vão viver na beira de uma floresta fechada, de uma mata fechada. E aí muitas coisas terríveis começam a acontecer com essa família. Assim, essa história, ela tem todo o enredo. Não dá pra eu contar toda a história aqui, porque são 3 filmes. Mas depois eu posso vir e fazer vídeos específicos sobre cada um deles. É bem legal do ponto de vista simbólico. Esse filme, ele retrata como, né, uma moça pura é cooptada, né, ao serviço das trevas, ao serviço do mal. Esse filme, ele mostra, né, como que é uma bruxa de verdade. E o abismo feminino, ele se dá, né, o começo dele é quando a mulher se volta contra a inocência, quando se volta contra a pureza, né, quando a sua raiva, o seu ódio do mundo chega até os inocentes. Então são mulheres, né, que têm uma vivência do feminino tão grotesca que o alvo delas se torna as crianças, os seres inocentes, os pequenos animais, né, os filhotes, os bebês. E nós vemos que isso acontece no filme. Porque antes que, né, o mal, antes que a bruxa consiga tragar, cooptar, né, a moça, né, para ser uma bruxa, ela, né, porque a família está sem proteção, sem a proteção da comunidade, da religião, ela começa primeiro, né, roubando o bebê. Ela rouba o bebê para fazer crueldades com o bebê e depois seduz o pré-adolescente, né, o adolescente da família, que é praticamente uma criança, né? E ela consegue se metamorfosear de figuras diferentes. Então, quando ela vai seduzir o menino, ela fica toda sedutora, realmente. Ela expõe os atributos, né, sexuais dela de maneira exagerada, né, grotesca, né, de uma beleza, assim, ofídica, né, de uma beleza terrível. É uma sedução que dá medo, né? Antes de acontecer toda a desgraça na família, ela já fez isso. Hoje, se fala bastante no mal que os homens causam nas mulheres. Nós vemos isso hoje, por exemplo, nos filmes da Disney, em que se faz um esforço ativo de contar o outro lado da história, né? Por que ela se tornou vilã? Geralmente o centro da história diz respeito a uma mágoa, a uma traição, por parte do amado ou algo assim. E isso é representado no filme também, porque nessa família a estrutura espiritual começa a ruir a partir do homem. Ele retira a família, né, de um lugar seguro, conhecido, e leva para a beira de uma mata fechada. Matas fechadas são muito perigosas. Monstros, criaturas estranhas e fantásticas, né, moram ali. Então ele toma essa decisão, né, por algum motivo, alguma vergonha que aconteceu, né, e ao invés de se redimir, humildemente se arrepender, ele decide sair do lugar. E nós vemos isso na figura do bode, né, o Black Phillip lá. Ele acompanha a família desde a saída da vila. Então, peraí. O mal que se aposta da família depois, a partir da entidade ali da bruxa, foi por uma brecha que o pai tinha dado. Então aqui nós vemos, né, o problema daquele que é o cabeça da família, aquele que deveria ser o centro espiritual, né, da família, quando ele, né, age com o orgulho. Isso é uma coisa que por muito tempo eu fiquei me perguntando quando eu assisti a primeira vez o filme, porque depois, o pai de família, né, ele faz muitas preces que parecem muito sinceras. E eu fiquei, nossa, mas por que ele não é ouvido, né? É porque era um problema, né, interior, espiritual muito grave, um problema com o orgulho realmente, né? Mas, bom, daí depois, né, essa contaminação espiritual
passa do marido para a esposa e depois para os filhos. E aqui falando sobre a bruxa, né, sobre as tentações que as mulheres sofrem. Isso hoje se fala muito do mal que os homens causam às mulheres, mas aqui eu também queria falar do problema, né, dos estragos que a mulher é capaz de fazer contra inocentes, né, contra pessoas que não têm culpa da mágoa dela, né, da traição que ela sofreu, como os filhos. Até que ponto aquilo que é compreensível, então contarmos a história, compreendermos a dor, até que ponto isso é aceitável? Esse filme mostra que não é aceitável, né? O abismo que se abre, né, quando a mulher larga de mão, né, das suas qualidades, das suas capacidades inatas e começa a querer ferir os inocentes por aquilo que ela sofreu, né? Isso é representado no filme com a mãe e com a própria bruxa que está na floresta. Porque senão nós caímos, né, numa discussão de vai e vem. Não, mas a culpa é dele, a culpa é dela, a culpa é dele, a culpa é dela. Não, tudo bem. Mas e o mal que eu faço contra, né, as pessoas que estão sob a minha guarda, sobre o meu cuidado? Uma coisa não justifica a outra. Na cadeia de histórias humanas, né, desde que nós nascemos com dívidas. Nós temos muitas dívidas para com as pessoas e as pessoas têm dívidas para conosco também, né? Dívidas de ofensas, dívidas de tudo que nós recebemos de graça, né, quando nós nascemos. Por mais que a nossa criação não tenha sido ótima, maravilhosa, perfeita, todos nós devemos uns aos outros. Mas nós não podemos esquecer que todas nós temos responsabilidades sobre outras pessoas também. Então não é justificável a maldade, a perversão, né, o ódio, daquilo que é inocente, daquilo que é puro, porque eu fui machucada. Não é. E é por isso que a religião é tão importante, por isso que nós oramos no Pai Nosso, né, também, perdoai as nossas dívidas, né, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Existem nós, né, que nós precisamos desfazer com autoconhecimento, sim, né, com o exame de consciência, com a confissão, né, dos nossos erros e dos erros das pessoas para conosco, o exercício do perdão, mas, né, pedindo a ajuda de Deus, porque é Ele, né, quem vai purificar o nosso coração. Porque da mesma forma que as pessoas que nos magoaram, né, elas precisam se arrepender, nós também precisamos arrepender do mal que nós cometemos contra os outros. Assim, o fato é que existem bruxas, e esse filme retrata a bruxa como ela é. Não é aquela que faz um chá, que dá conselho, que faz um benzimento, não é isso. Né? A bruxa má é aquela que, por ódio, por vingança, é aquela que, para obter poder, né, ela corrompe, ela odeia, né, ela estraga, né, ela adultera a inocência, a pureza. Ela está a serviço do mal. Essa é a bruxa má. É a bruxa má de verdade, é a que come criancinhas, né? É a que pega o bebê para fazer sabão. Gente, isso não é... Isso é real, gente, isso acontece, isso acontecia e ainda acontece. As bruxas que eu conheci, né, elas não chegaram realmente ao ponto de cozinhar um bebê na panela, mas se elas pudessem, elas fariam isso. Porque, em contraponto, nós temos a figura da fada. Por que a fada é tão amada, tão encantada? Porque a fada, né, a rainha boa, ela preserva, ela quer preservar a inocência, né? Ela incita a coragem, a concórdia, a luminosidade, né? E a bruxa, ela faz o contrário, né? Ela quer te puxar pro abismo para te comer vivo. Essas pessoas existem. Essas mulheres existem. São umas bruxas más, né? E assim, não é justificável, não dá para justificar uma coisa com a outra.
eu sinto muito, né, que mulheres sofram muito na mão de homens, na mão de outras pessoas. Eu realmente, né, peço a Deus que elas se curem, né, que elas encontrem paz. Mas não é aceitável, né, a degradação do que é inocente por causa disso. Então, para Bruxa Má, nós temos, né, o pacto com o mal, a fim de conseguir fazer aquilo que ela quer fazer. Nós temos a profanação do feminino, né, do cuidado, da nutrição. Temos a desintegração, né, do coração feminino, da capacidade de nutrir, e a sedução, né? Não é porque uma coisa é compreensível que ela é aceitável. Não é. Bom, pessoal, o segundo filme é mais suave. Vamos deixar o clima um pouquinho mais leve agora. Serviços de entrega da Kiki, né? É um anime do estúdio Ghibli. E, bom, é uma bruxinha, né? Que ela herdou o seu dom de voar da ancestralidade, né? A vassoura com qual ela vai voar, a mãe dela deu pra ela. Então, ela muito nova, ela usa a liberdade dela para se encontrar, usando como anteparo a vivência ancestral dela. Então ela usa a liberdade, né? Ela sai voando com a vassoura dela. Ela usa a liberdade que ela tem para se encontrar, né? A autonomia que, né, é respaldada pela ancestralidade. Ela usa os dons naturais para ajudar o outro, para auxiliar. Então ela usa os seus dons de modo feliz, né? Não degradado, não para conseguir vingança, mas para ajudar. Aqui que ela pega, né, a vassourinha dela, sai voando e ela vai, né, encontrar o dever. O que ela tem que fazer? Ela vai encontrando propósitos no caminho, né? Vencendo obstáculos. Aí tem muitas coisas que acontecem no filme que são muito legais. Mas ela tá sempre disposta ali a ajudar, a estar com o outro. E aí ela se encontra. Esse filme nos ensina que para sermos boas, não precisamos ser cativas, né? Não precisamos estar necessariamente presas a algo, a alguém, né? Nós podemos usar, né, aqueles dons que nós achamos que são tão simples, né, quanto a vassoura da Kiki, né? A vassoura, gente, ela é usada para varrer a casa, né? Vassoura tem muito simbolismo, mas parece uma coisa simples, só que ela consegue, né, pegar esse dom que ela tem de voar com a vassoura dela e vai longe. E ela perfaz a jornada da heroína dela com a vassourinha dela. Então a ancestralidade aqui não é usada para deixar cativa, né? Ela não fica presa, ela vai. Nós temos aqui a lição de usar a liberdade para perfazer a nossa jornada rumo ao cumprimento da promessa que nós trazemos dentro de nós, né? Que é a nossa herança, aquilo que nós recebemos quando nós viemos ao mundo. A nossa herança mágica, ela se mostra, né, quando nós exercemos a nossa liberdade para fazer o bem, para nutrir, né, para fazer crescer, quando temos compaixão, quando servimos o outro. É a capacidade de se realizar naquilo que parece muito simples, muito singelo. Então, nesse filme, nós temos, né, a pureza, a simplicidade, a graça, nós temos a inocência, né, o serviço do outro, a caridade, né, os nossos dons naturais que podem ser usados, que devem ser usados, né, com a nossa liberdade, por meio da nossa liberdade, da nossa iniciativa, da nossa coragem, porque aqui que ela era pequena, ela precisou de muita coragem, né, para ir em direção ao que ela queria fazer. Então, nós temos coragem, nós temos liberdade nesse filme, mas também temos, né, o exercício do dom para ajudar o próximo. E o terceiro filme sobre o qual eu gostaria de falar é A Pequena Bruxa. Gente, esse filme é um amorzinho, assim, eu recomendo para todo mundo. Eu, particularmente, não gosto de filmes de terror, eu não gosto de coisas macabras, feias, escuras, tristes, sujas, esquisitas, eu não gosto, eu realmente... Para vocês terem noção, né, eu tava trabalhando no projeto um tempo atrás e eu precisava assistir um filme. Gente, o filme, assim, diabólico. Muito feio, né? Eu tenho Vênus na casa 9, gente, em Câncer. Assim, não dá. Eu me sinto pessoalmente ofendida com as coisas feias e grotescas. Eu não, assim, entendo até certo ponto quem goste, mas não é porque eu entendo que eu acho legal. Eu sei que tem gente que gosta dessa coisa mais sombria e tal, mas assim, gente, não dá.
né? Eu passei mal, eu vomitei, eu chorei muito, porque eu tive que assistir o filme. Eu fiquei 2 dias chorando, pra você ter noção da minha sensibilidade com essas coisas. Então, esse filme, ele retrata a magia de modo muito doce e realista. As magias que acontecem nesse filme, os encantamentos, não são estranhos, sabe? É uma coisa que parece que tá acontecendo realmente. Nossa, é um filme muito bem feito. É um pouco difícil uma produção que não seja uma Disney, né? Uma Pixar, uma produção assim mais independente que seja tão bem feito, mas esse é muito bem feito. E bom, o que que nós vemos nesse filme? Nós temos aqui, pessoal, né, a força, né, de ser boa, né, a força interior, né, da vontade de ser boa quando tudo te convida, te força a ser má. A protagonista, ela faz parte, né, de um clã de bruxas antigas. E esse clã faz uma festa anual, né, a festa das bruxas ali. E só as bruxas convidadas que passaram pelo teste podem participar. Isso é uma honra muito grande. Então, assim, é a aceitação no grupo, né? É a aceitação do clã das bruxas. Ela é uma bruxa, né? Então ela precisa ser aceita no clã das bruxas, para ela ser oficialmente uma bruxa, poder participar de tudo, ser respeitada, ser gostada pelas outras, fazer parte do grupo, né? Esse filme ele mostra muito um dos dramas femininos mais presentes que nós temos, né? Que é o problema do pertencimento, né? A mulher passa boa parte da vida querendo pertencer a algo, a alguém, a um grupo de amigas, a um grupo onde ela, né, teoricamente poderia exercer, né, todos os seus dons, colocar para jogo ali tudo que ela tem, né, falar, conversar, compartilhar segredos, fazer parte de um grupo. Eu digo aqui mulheres porque, de novo, eu tô enfatizando a coisa das bruxas, né, da figura feminina, mas todo mundo quer isso, né, pertencer a algum lugar, a um grupo. Mas aqui existe um dilema moral muito forte nesse filme, e a protagonista, gente, ela é uma heroína. Por quê? Ela entra de penetra nessa festa das bruxas, só que as outras bruxas percebem que ela não deveria estar ali porque ela não tinha passado no teste. Aí elas falam assim, a humilham, né? E dizem, as outras bruxas mais velhas, ela é uma bruxa novinha, as outras são bem velhas. As outras têm uma típica característica de bruxa má, né? Elas falam assim pra ela, a tia dela, olha só, a tia fala pra ela, você vai ter que passar no teste para você poder entrar no clã da festa das bruxas e participar aqui do nosso, né, do nosso círculo. Aí ela fala, tá bom, o que eu tenho que fazer? Ah, você tem que ir e fazer coisas que as bruxas fazem, né? Você tem que fazer coisas que são próprias de bruxas com as crianças. Aí ela começa a jornada dela. Daí, o que ela faz? Ela encontra, né, várias crianças ali, porque ela mora na floresta, numa floresta bem bonita, diferente do primeiro filme. É mais um bosque, assim. Mais um bosque, na verdade. E aí ela começa a ajudar as crianças, ajudar uma mulher que estava grávida, ela começa a exercer o bem. Enquanto isso, a tia dela fica anotando no caderno o que ela tá fazendo de bom. E ela acha que é aquilo que ela deveria fazer. Então, o que a gente vê nesse filme? Essa bruxinha, ela olha pra dentro dela, né? E ela olha para a situação do outro e ela quer ajudar, né? O que tem dentro dela é luz, é calor, é bondade. Então ela quer ser boa para as outras pessoas. Existe uma criança no filme que ela é muito mal comportada, né? E ela bate nas outras crianças. E aí ela quer dar uma lição no menino, só que o que ela faz? Ela percebe que na verdade o menino tem um problema com o pai dele, que o pai dele tinha problema com o jogo, e aí o menino descontava nas outras crianças, né, o que ele passava em casa. E aí ela consegue fazer com que o pai do menino, com os feitiços dela, pare de jogar e comece a tratar o menino melhor. Então essa é uma das coisas que acontece no filme, né, que tem uma natureza de redenção. Essa bruxa, essa bruxinha,
né? Ela ajuda as outras pessoas com o dom dela. Só que aqui não é só, né, como da Kiki, que é um desenho. São dramas reais, sabe? A gente consegue ver ali, é uma criança que é muito difícil, né, que é muito travessa, que é malvada até. São crianças passando necessidade, né? Ela tenta proteger as criancinhas que vão na casa dela, na cabaninha dela, da tia dela, que é uma bruxa má. Então, o que que ela faz? Ela usa o dom dela para proteger o inocente. E aí, né, essas bruxas más, elas dão essa tarefa para ela, de que ela tem que fazer coisas que bruxas fazem. Além de tudo isso, ela tem que decorar um livro de feitiços muito antigo e enorme. E aí, no dia do teste, né, ela vai para poder ser aceita, ela consegue passar no teste intelectual, ela decorou um feitiço lá muito difícil, muito antigo, mas elas fazem, sim, uma humilhação com ela. As bruxas más, velhas, né, chegam para ela e falam: você não vai passar, você não vai entrar porque você fez o bem com as crianças. Você fez o bem, você ajudou aquela mãe que estava grávida, você ajudou o menininho. Não é para fazer isso, é para fazer o contrário. As bruxas, elas fazem coisas más. Não é para você fazer coisa boa com o seu dom. E elas falam assim para ela, aqui o dilema: se você não voltar e tirar essa desonra para nós, que é ajudar o outro, se você não for lá e desfazer todo o bem que você fez e fazer o mal, nós vamos tirar os seus poderes. Porque elas podiam fazer isso porque elas eram do clã lá das bruxas antigas. E aí, gente, imagina, né? Quantas vezes nós nos deparamos com um dilema assim, em que nós ficamos entre fazer o que é bom, fazer o que é certo, fazer o que o nosso coração diz que é melhor, ou ser aceito? Ou ser aceito por um grupo, ou ser aceito por pessoas, né? Quando nós deixamos de defender um inocente, quando nós deixamos que a nossa raiva, que o nosso ódio, né, consuma o nosso coração, e aí nós queremos ficar do lado, né, das pessoas más, porque parecem que elas têm razão, porque elas têm os motivos delas. Com certeza, todas aquelas mulheres, elas tinham os motivos delas, né? Motivos que pareciam, se você começar a contar a história delas, vai parecer muito razoável. Só que, de novo, em nome da sua dor, né, em nome da sua história triste e sofrida, você não pode, né, não é justificável a degradação da inocência, exercer o mal, né, infiltrar nos corações de inocentes a maldade, a raiva, né, uma infância triste, carregada. Então, ela mesmo com muito medo, ela resolve proteger ainda mais as crianças. E ela decide, mesmo que ela perca os poderes dela, que ela vai fazer o bem. Então esse filme, gente, é muito bom. Ela decide fazer o bem, mesmo que ela perca os poderes dela, porque é o melhor a ser feito. Esse filme nos convida a essa reflexão sobre isso. E no final, eu não quero, né, pra quem não assistiu, não quero dar spoiler aqui, mas o poder mágico dela, né, unida à luz interior da bondade, da graça, né, da misericórdia, da compaixão com o outro, né, o poder mágico dela é menor, mas a luz que está nela, no coração dela, é maior. E aí ela consegue, né, ir de frente a todo aquele clã de bruxas antigas e más. Por quê? Porque ela ficou do lado da luz, do bem, independentemente. Como ela permitiu que dentro dela a luz vencesse, essa luz transborda para fora e consegue vencer as trevas exteriores também. Mesmo que seja ali no nível dela, né, com aquelas bruxas ali, ela não conseguiu salvar o mundo inteiro. Mas o que estava ao alcance dela, ela conseguiu. Então ela mantém na luz, se mantém na luz, mesmo cercada de trevas. Ela tem uma obediência interior, fidelidade à sua própria consciência. Nesse filme nós temos coragem, nós temos discernimento, nós temos pureza, é aquela pureza que resiste à corrupção, né, que é forte para ir de encontro a toda uma tradição ali de maldade, em que
por mais que pudesse ser explicada, não era justificada. Bom, pessoal, é por aí, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostaria de deixar 2 menções honrosas aqui, porque eu tirei a ideia do vídeo, né, de 2 canais que eu gosto bastante. Um é da Orientação do Alto, Amanda Pichontekowski. Ela é uma astróloga que eu gosto bastante. Eu, né, carinhosamente a chamo de a nossa médium cristã, a nossa bruxinha cristã, porque ela, todo Dia das Bruxas, ela fala sobre algum assunto desses. E eu, né, tive como inspiração os vídeos dela, o canal dela. Ela é uma astróloga incrível, eu gosto muito do trabalho dela e ela é muito humana, sabe? Ela fala de coisas muito reais. E a segunda, né, astróloga da qual eu tirei a ideia do meu vídeo é a Marina Moura, né? Alguns anos atrás, acho que o ano retrasado, o ano passado, ela também fez um vídeo sobre, né, a vivência da bruxa, do arquétipo da bruxa no universo feminino. Eu tirei, então, a inspiração para esse vídeo, né? O primeiro filme aqui que eu falei foi do canal da Amanda. Então, né, obrigada, meninas, pela inspiração. Vocês são astrólogas ótimas, o trabalho de vocês é muito legal. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Se gostou, comente aí o que você achou. Se você quer que eu faça uma análise de cada filme, tá bom? Eu ficaria bem feliz de fazer, eu gosto muito desse assunto. E é isso, né? Deus nos abençoe. Até o próximo vídeo e tchau!